Bem-vindos ao Papo Aberto, um momento no qual nós vamos nos conectar com pessoas que têm histórias, pessoas que têm essência, pessoas que têm força. E para dar início, recebemos aqui algumas mulheres maravilhosas, cada uma com seu jeito de ser, o seu estilo, mas todas com autoestima. Muito se fala em autoestima, mas a gente nem sempre realmente tem um conceito do que é autoestima. Autoestima é algo que a gente constrói, é algo que a gente descobre ao longo da vida. Eu nem sempre fui assim, mudei. Eu nem sabia o que era autoestima. Pra vocês terem noção, na minha casa eu não tinha espelho. Só me dei conta um dia na terapia, o psicólogo olhou para mim e falou assim: Kesley, quando você se olha no espelho, o que você vê? Eu falei: o rosto. Ele disse: o rosto? Eu falei: é, porque é só o que eu vejo no meu espelho, porque é pequenininho, eu só vejo o rosto. Ele disse: o resto do corpo. Eu falei assim: eu não, esse daí eu não quero ver muito, não. Mas porque eu não tinha autoestima. Eu não gostava de me olhar, eu não gostava do que eu via. Hoje, no corredor tem espelho. Porque eu aprendi a ter autoestima. E autoestima não é simplesmente a aparência. É o autocuidado, o autoconhecimento. É a gente saber quem a gente é. E vocês? Como é a autoestima de vocês? Eu posso dizer que a minha história não nasceu com a autoestima assim fortalecida, porque sempre me falavam assim, eu tenho uma irmã linda, maravilhosa, de olhos azuis, e sempre falavam assim, sua irmã é linda. Ah, você é tão simpática. Sua beleza é tão exótica. E aí eu fui acreditando nisso, ainda bem que eu fui acreditando nisso, né? Não me deixei levar por essa beleza física e investi em ser gente boa, né? No meu exotismo. Isso me fez com que eu tivesse uma identidade muito forte, a imagem diferente. Então eu sempre fui olhada como a esquisita da sala de aula, né? A profissional meio estranha. Eu sempre falava assim, isso aí deve ser de moda, porque não me vestia dentro dos padrões. Então, assim, eu fui construindo minha autoestima ao longo da vida. E aí, depois que a gente passa dos 50, minha filha, a autoestima vai lá pro alto. Me acho linda, maravilhosa, inteligente, tudo de bom. E você é marcante. Ah, muito obrigada. A pessoa olha pra Exótica, você. simpática e marcante. Ela é tão Maravilha. exótica que o nome dela é Fedra com PH. Pois é. Pra que presente maior? Então, você é Né? diferenciada. Ninguém esquece de você. E vocês? Bom, quem vai falar primeiro? Bom, a Fedra teve uma fala aqui importantíssima para o que eu entendo sobre autoestima. Ela fala que depois dos 50, a autoestima que ela se encontra hoje maravilhosa. Por quê? A autoestima é algo que você nasce com ela, mas que você precisa desenvolver. Você precisa se perceber. Na maioria das vezes, você constrói essa autoestima depois de passar por uma situação devastadora na sua vida. É isso. Quando você atravessa esse deserto e você vê que foi capaz, a tua autoestima começa a estabilizar e você começa a se conhecer. Você inicia falando de autoconhecimento e está dentro dessa base. Autoestima nunca foi sorrir, nunca foi demonstrar tremenda alegria, porque muitas vezes eu, você, a Andréia, nós fomos obrigadas, naquele momento, a aparentar uma alegria que nós nem estávamos, mas o momento pedia que você tivesse equilibrada, que faz parte da nossa autoestima. O que é autoestima? É conhecimento, você se conhecer. Se você se conhece, você tem uma autoestima equilibrada. É isso que eu entendo. É. Você tem que iniciar o processo de autoconhecimento muito mais, eu diria, precoce. E o processo do autoconhecimento, né, faz com que você tenha o início da sua autoestima num lugar, né, que é desde a forma que é de dentro para fora, mas também você faz uma dinâmica dentro do que você conhece na própria estética, que a estética, inclusive, para mim, uma mulher negra, né,
Eu tive a sorte de ter uma mãe que, na época não se chamava estilista, né? Que tinha uma criação, então ela tinha uma estética muito no lugar. Então isso dá uma base de referência e de autoestima. E esse empoderamento, né? Do tipo, da forma como você se comporta, eu acho que foi uma ferramenta, inclusive, de emancipação. Eu acho que a questão da autoestima ela vem em camadas. Por quê? Eu fui criada numa casa em que eu fui criada por minha avó paterna e que ela passou a vida toda dizendo para mim que eu tinha que me preocupar em me sustentar, que ela não estaria ali o tempo todo para estar do meu lado, em que em algum momento eu precisaria cuidar de mim. Então toda a preocupação que eu tive ao longo da vida foi de me manter, como até hoje a gente tem que se manter ali. Aí eu sempre fui uma criança gorda, então passei por bullying a vida inteira, da escola, de todas as escolas, da criança do prezinho, passando pelo primário, passando pelo ginásio, segundo grau. Eu sempre sofri bullying a vida inteira, eu sofri bullying por causa do meu peso. Então a questão da autoestima passava nesse momento pela questão da estética. Quando você vai envelhecendo, você percebe que a autoestima ela não tem a ver só com a estética, ela tem a ver com você como indivíduo. Não tem a ver se você vai ficar com alguém, se você vai encontrar uma pessoa para se casar ou não. Não tem a ver só com isso. Tem a ver com você na sociedade. E aí, em algum momento, você fica achando, quando você é mais jovem, que se você for mais rebelde, se você for o roqueiro, a pessoa da camiseta da banda, e você ligar o não importa para o mundo, você tem autoestima. Essa é uma outra etapa. E você chega em uma outra camada em que você aprende a acolher. Então, eu acolho não só o que é diferente ou o que tem identidade, mas eu acolho e respeito o todo. Principalmente sendo mulher, acolher e respeitar outras mulheres. De todas as estéticas, de todos os estilos, da que gosta de se vestir de um jeito ou de outro. Às vezes ainda chega alguém, você viu? Não quero, não fala comigo sobre fulana que chegou, como ela estava. E aí depois você percebe em mais uma etapa que não tem a ver com desleixo também. Porque às vezes você diz, não, eu vou andar assim mesmo, e quem quiser que... Não, porque você se preocupa com alguma coisa, ou com a unha que você quer fazer, ou a sobrancelha, que não sei o quê. Tem coisas da vaidade que tem a ver com você e que você percebe que te incomodam, que você quer melhorar. Então não é o desleixo, não é a crítica ao outro. Eu acho que a autoestima envolve um coletivo. Você se entende, você se respeita, você se defende, você não vira uma vítima, você não se permite ser vítima, nem ter o discurso da vítima. Você vai ter o discurso do que você representa e isso faz no coletivo. Para mim, eu estou nessa construção. Eu me percebi uma pessoa em construção de autoestima, que é uma coisa que a gente não consegue manter todo dia, mas é uma coisa que a gente consegue, inclusive encontrando exemplos. Eu tenho uma grande amiga jornalista, que chama Márcia Luz. Eu conheci Márcia Luz há mais de 20 anos na redação do Jornal Correio, e ela foi a minha primeira grande referência, jornalista de economia, uma pessoa organizada. Ela já tinha um senso estético dela, os gostos dela, e Márcia foi uma inspiração. Aí eu fui fazer um curso uma vez, eu acho que foi de croquis, com Fedra, porque eu era jornalista de moda e eu queria entender mais desse universo, e a maior referência era a Fedra. Fedra me trouxe outra referência. Uau. Fedra levou a gente para comprar bota de cowboy azul na barraquinha, na Barra Sapateiro. Tinha uma loja, aqui o dono da loja, ele era aquele tipo de cara que era um acervo de sapatos, que tinha um sapato tradicional e tinha os exóticos. E Fedra dizia, a gente tem que aprender a enxergar as possibilidades, onde no menos... Você não tem que ir na loja de grife se você tem uma referência e você sabe onde... Então, assim, eu fui tendo mulheres. Andréia, quando abriu o restaurante, o primeiro solar, que eu acho que foi no Museu de Arte Contemporânea, que eu vi uma foto de Andréia, porque eu escrevia também gastronomia, eu escrevia sobre vários assuntos. E a primeira vez que eu vi uma foto de Andréia, eu achei ela uma potência pela foto, porque a imagem que você já tinha essa imagem construída de autoestima. Então, quando eu te conheci, que você veio com um livro pancada, que a gente parou para conversar, as contínuas pararam para conversar e fizeram assim, nossa, que diferente. E você é presidente de uma associação de universo masculino.
E aí você inventa que é uma marca de camiseta, de roupa que fale desse universo, mas essas desconstruções de repertório, eu estou te conhecendo pessoalmente hoje, mas também você é uma referência. Então a gente vai vendo e os exemplos vão ajudando. Então eu acho que a autoestima é coletiva e ela também precisa ser feminina. Por mais que a gente tenha homem, você tem filho homem, então que é um rapazinho super gentil, é um homem em construção. Você tem um rapaz já, eu não sei vocês se tem meninos na vida, eu tenho sobrinhos homens. Então a gente precisa pensar que a gente tem que ser esse tipo de mulher para a gente também construir os nossos homens. A gente tem que ter uma sociedade bacana. A autoestima impacta, porque um homem sem autoestima, ele se torna um ser nocivo também, como uma mulher se torna. Então a autoestima também tem a ver com a sobrevivência da nossa sociedade.